Aleluia, glória a Deus. Quem é que é grato a Deus por todo o benefício que Ele tem nos dado? Quem aqui é grato a Deus? Aleluia. Foi o sangue de Jesus que nos libertou, que nos curou, que nos prosperou. E você é livre, amém? Para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, que tempo maravilhoso. Queria agradecer ao grupo de música, obrigado. Que tempo especial, gente. Pode sentar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, que dia especial. Queria fazer uma menção honrosa aqui ao pastor André, que nós chamamos carinhosamente de Dedé, e sua esposa Estela, honrado pelo convite, é um grande amigo. Nós somos separados para o ministério juntos, fomos ordenados recentemente juntos, e passamos um período muito bom, de muito avanço, de muito crescimento na Vila Matilde, e ele foi enviado para cá, amém, gente? Vocês é grato pela vida do pastor André e da Estela? E nós temos uma conexão de muita honra, de muito carinho. Queria deixar registrado o meu abraço para ele. E eu trago um abraço da Igreja Vila Matilde, gente. Quem aqui conhece a Igreja Vila Matilde? Bastante gente, amém? Trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Neemias, e de toda a liderança da igreja, de todo o povo de lá. Temos uma conexão aqui de família, amém, gente? E nós estivemos aqui no aniversário da igreja de vocês. Que tempo precioso, hein? Foi muito bom, vocês estão avançando e eu me alegro muito com isso. O tema é esse tema maravilhoso do dia Verbo da Vida de Missões. Somos gratos a Deus pelo casal missionário Apóstolo Bud e Mama Jane, que vieram para cá nos ensinar a palavra da fé, pregar a palavra da fé, e foi muito bom. Quem é grato por esse casal abençoado? Amém? A palavra de Deus chegou a nós e foi muito bom. Hoje nós somos mais de 500 igrejas, gente. Quem pode falar, uau? 500 igrejas. E o verbo da vida vai chegar em todas as nações, amém? Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Quem ama Jesus aqui? Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? E Jesus é o nosso tesouro. Mas Jesus não é só nosso. Amém? Ele morreu por todos. Isso é muito importante. Amém, gente? Glória a Deus. E eu quero fazer uma indicação aqui de um livro maravilhoso, que chama Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte. Amém? A morte e ressurreição de Jesus, a obra redentora, ele proporcionou que nós fomos redimidos da miséria, da pobreza e da morte. E Ele redimiu todos e nós precisamos pregar isso e ensinar. E uma das formas da gente pregar e ensinar é dando de presente um livro desse, é aprendendo e pregando a palavra sobre isso. Amém? Queria indicar esse livro maravilhoso com preço muito baixo pelo conteúdo maravilhoso que ele tem. Amém, gente? E vocês podem ir lá na livraria, tenho certeza que o pessoal vai conduzir vocês para conseguir adquirir esse livro e rapidinho você lê. Se você trabalha próximo do centro da cidade, como eu trabalho, esse livro aqui, indo e voltando, você já terminou de ler. Amém? É bem fininho, ainda mais se o metrô não estiver muito bom, você lê rapidinho. Ok, gente? Glória a Deus. Então Deus colocou uma palavra no meu coração dessa temática e eu creio que vai abençoar muito a nossa vida, eu creio que vai edificar a sua fé. Abra lá em 1 Timóteo 2:1, 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1. Quem ama a palavra de Deus aqui? Aleluia. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Estou lendo na Revista Atualizada. Com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Diga, por todos. Aleluia. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Nós vamos ver várias coisas aqui nesse texto base, que é muito importante. A Bíblia fala que Deus tem um desejo, e o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Jesus morreu para o brasileiro, para o africano, e etc, para todos que estão povoando toda a terra. Amém? Então o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nota duas coisas aqui. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Pregação, evangelismo. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala, Deus deseja que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Estudo, congregar, aprender da palavra. Essa coisa que as pessoas falam que estou salvo, está de bom tamanho, vou para o céu. Isso é verdade. Você foi salvo em Cristo Jesus pela graça. Mas eu estou aqui para te dizer também, tem um desejo de Deus que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que você cresça em conhecimento, que você cresça em fé, para ajudar outros. Não para ficar inchado e falando agora eu sei tudo, já fiz o rema, fiz escola de ministro. O propósito de Deus é que para você se fortaleça e ensine outros. Rafael, eu não tenho um chamado especificamente para um outro país, algumas pessoas podem ter aqui, mas você foi chamado para evangelizar e para pregar na sua família, na sua casa. Amém? Quando eu comecei a conhecer o meu propósito diante de Deus em oração, congregando, em comunhão com amigos cristãos, amém? Uma coisa que Deus falou no meu coração, Rafael, o seu ministério vai começar com a sua família. Antes de ser separado para o ministério, que você vai ver que você foi chamado desde o ventre, e você tem um propósito desde o ventre, mas antes de ser separado para o ministério, eu já orava por pessoas da minha família, eu não lembro se antes ou depois, fazia velório, fazia visitas nos hospitais. Amém, gente? Então, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Um outro ponto aqui é, Jesus se deu em resgate de todos. Deus não vê como nós vemos. E você vai ver isso e eu vou falar isso com mais detalhe. Então a gente olha a aparência. As pessoas veem, esses dias eu estava no elevador, entrou pessoas, pareciam japoneses, falando em japonês. E eu, rapaz, não entendi nada. E eu olhei, algumas coisas é estranho para a gente, por conta da cultura, por conta dos costumes. Mas Deus não olha essas coisas. Deus vê uma vida preciosa. Roupa é legal, a gente se veste, estamos no momento aqui de missões. Cada país tem a sua forma ali de se vestir, o seu estilo. Mas isso não importa para Deus. O que importa é a vida. O que Jesus morreu foi a vida. Amém? E esse texto fala isso, que todos, Jesus morreu em resgate de todos. E ele fala, testemunho que devemos fazer em tempos oportunos. E vivemos num tempo muito oportuno. Amém, gente? E ele fala, você tem que testemunhar isso. Isso é maravilhoso. E a Bíblia fala, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Isso que falam no mundo que todos os caminhos levam a Deus, mentira.
E pessoas estão enganadas com isso, com as suas práticas religiosas em outros países. Mas Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Glória a Deus. E ele fala, o chamado aqui, o apóstolo Paulo fala: fui designado pregador e apóstolo. Aleluia. Mestre dos gentios. Olha que coisa linda. Ele fala do chamado e ele fala do povo que ele foi enviado, dos gentios. Amém? Então você tem um propósito, diga: eu tenho um propósito. Aleluia, você tem um propósito poderoso nessa terra. Não precisa ter inveja do outro. Não precisa, porque Deus te fez único. E você tem um propósito poderoso nessa terra. Ninguém vai fazer tudo, e eu vou falar sobre isso também. Nós vamos sempre precisar um dos outros. Você vai conhecer pessoas que talvez eu nunca conheça na minha vida. E há uma responsabilidade de falarmos a palavra de Deus para essas pessoas. 1 Samuel 16:7, na NVI, olha que maravilhoso. 1 Samuel 16:7, do que eu estava falando para vocês. Estamos falando de missões, amém? Aleluia. 1 Samuel 16:7, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois o rejeitei. Agora olha que detalhe maravilhoso. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus vê o coração. Quando Jesus morreu, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A Bíblia fala que se soubesse o que estavam fazendo, não teriam feito com Jesus. Se o diabo soubesse do que ele estava fazendo, do que ele estava armando, ia redundar em: olha que povo aqui grande, servindo a Deus, ele não ia fazer. Porque uma vez que ele morreu e Jesus ressuscitou, e Jesus compartilhou da palavra da verdade, da salvação, você foi redimido. Todo o seu passado foi cravado na cruz. Por isso que você não vai ver nós falando de faça aqui, fala tudo o que você passou no passado, faz uma regressão. Não, não existe isso. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então você pode pregar assim com ousadia e com intrepidez, porque nada te para. Então Deus não vê como homem. A própria questão natural coloca barreiras, idiomas, roupas, costumes, culinária, mas não é assim que Deus vê. Deus vê uma vida. E o que a gente isso tem que queimar no nosso coração, e eu não estou falando apenas de missões, mas estou falando da nossa vida, queimar no nosso coração, que todos já foram salvos, só que não sabem ainda, não recebem aquilo. Então pessoas estão indo para o inferno, porque não sabem que Cristo já pagou o preço. Cristo fez a obra, todos estão salvos. Deus olha como o problema resolvido. Só que eu preciso, pela fé, receber a salvação. E aí que está o ponto. Algumas pessoas nem sabem disso. E podem ir para o inferno com tudo pago. Então, assim como alguém falou de Jesus para nós, seja um pregador, seja um familiar, seja uma pregação na internet, que você aceitou Jesus na televisão, eu não sei, nós também temos que ser esse canal para outras pessoas.
A obra de Jesus já foi feita. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então não deixe parar por padrões. Não deixe parar por costumes. Não. Pregue, irmão. Ah, mas ele é difícil, mas ela é difícil. Prega. Ah, mas a ela vai para a religião tal, coisa tal. Prega. Deus não olha dessa forma. Deus vê uma vida sendo enganada pelo engano do pecado, pelas circunstâncias da vida. A Bíblia fala que o inimigo cegou o entendimento de algumas pessoas para que não resplandeça o Evangelho. Amém? A Bíblia fala de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém? João 3,17, revista atualizada. Estão recebendo alguma coisa? Aleluia! João 3,17, estamos com o tema de missões. E temos que sim, todos os cultos são importantes, todos os temas. Isso vai enriquecendo a nossa vida, edificando a fé. Amém? Glória a Deus. João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vou repetir, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o Brasil fosse salvo por ele. Para que a China. Amém? Aleluia! Então você não precisa, e nem eu, condenar as pessoas que já estão fazendo coisa errada, elas já estão. O próprio Jesus não fez isso, ele já viu a situação. Passou, como foi dito aqui, passou Salomão, passou Davi, pessoas maravilhosas que fizeram coisas extraordinárias, mas ninguém conseguiu redimir as pessoas, teve que vir Jesus. Aleluia! E ele morreu pelo pior pecador. Isso é forte. Ele morreu por aquele que está sendo ditador em países. Ele morreu por político, ele morreu por estuprador. Ele morreu por homicida. Ele morreu por todos. Lembra do ladrão na cruz? Um falou, se você é Deus mesmo, tira a gente daqui. O outro falou, eu reconheço que eu estou errado, você não. Você está sendo crucificado inocentemente. Lembra de mim. No seu reino, Jesus falou ainda hoje, e não chamou ele de ladrão mais. Porque naquela hora o sangue de Jesus, naquele momento, que já estava sendo consumado tudo, que coisa maravilhosa. Ele acessou uma coisa ali poderosa, que estaria disponível para todos nós. Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, você está perdoado. Aleluia, isso é maravilhoso. Então nós temos que ver como Deus vê. Deus vê aquele parente difícil como eu vi um ministro do nosso ministério falando algo maravilhoso, um pré-crente. Eu achei interessante a expressão. Que é o quê? Já foi feita a obra de Cristo na cruz, na morte e na ressurreição. Já está disponível. Basta ele aceitar. Basta você aceitar como você já aceitou. Quem aqui já aceitou Jesus como único, exclusivo, eterno Salvador? Aleluia! Então olha como Deus vê. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode olhar na ótica de que,
merece mesmo ir para o inferno. Cuidado, Deus não viu dessa forma. Deus não viu dessa forma. Me mostra isso na Bíblia, Rafael, te mostro. Ezequiel 18:32, revista atualizada. Aleluia, alguém aqui está recebendo alguma coisa? Aleluia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18:32, revista atualizada. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus não tem prazer quando uma pessoa está indo para o inferno. Deus não tem prazer na morte. É que a religiosidade tentou inculcar na gente, por anos, coisas que Deus não falou. Não se compra lugar no céu por dinheiro. Nenhum lugar da Bíblia está falando isso. A salvação é pela graça. Amém, gente? Eu sei que vocês são bem ensinados aqui. Eu já vi o pastor André ministrando sobre isso aqui. Eu acompanho pela internet. Amém? E Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mais um versículo, Rafael. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11, revista atualizada. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Irmão, prega a palavra. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O indiano, o muçulmano. Amém? Aleluia. E você que talvez esteja aqui e tenha um chamado, seja para algum estado dentro do Brasil, seja para outra nação, fica firme. Se deixa ser ensinado por Deus. Ele tem os caminhos, Ele tem as formas. Você honrando a sua liderança, criando um caminho, e as coisas vão acontecer, porque Ele é o maior interessado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro 1:17. Aleluia. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Jesus Cristo morreu por todos, foi o precioso sangue de Jesus que nos libertou. A Bíblia fala que nós somos libertos do império e fomos transportados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Você é livre, diga: eu sou livre. Nenhum vício pode te segurar. Aleluia. Nenhuma situação do diabo pode te segurar, porque você já foi liberto. Você não está lutando para ser liberto. Você não está se esforçando para ser liberto. Você já foi liberto em Cristo Jesus. Amém? Então foi por sangue.
Então, quando Cristo estava naquela cruz, Ele estava vendo todos e contemplando todos. O sangue de Jesus lavou a todos. A luta do diabo é para que as pessoas não recebam, é para que as pessoas não ouçam. Como vem a fé? A fé vem por ouvir. É para que as pessoas não ouçam, é para que as pessoas não saibam. Porque a Bíblia fala: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E quem vai pregar a palavra para essas pessoas? Diga eu. Deus confiou a mensagem e a pregação do Evangelho para nós. Não confiou para os anjos, confiou para nós. Amém? Aleluia! Diga: até os confins da terra. Aleluia! Há uma estratégia divina para pregarmos a palavra de Deus até os confins da terra. Amém? Aleluia! 2 Coríntios 10, 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós. Dentro da nossa esfera de ação, diga: esfera de ação. Irmãos, eu ouço o pastor Neemias falar isso há anos, e ele está coberto de razão. Nenhuma igreja vai fazer tudo na face da terra. Temos esfera de ação. Há uma estratégia divina. Amém? Abrindo igrejas, enviando pessoas, chamados específicos. As pessoas não entendem por que eu sempre gostei dessas coisas. Porque isso sempre me interessou. Porque Deus já plantou uma semente. Você não é menor e nem maior do que alguém se você tem um chamado para outra nação. É simplesmente o plano de Deus. Paulo falou: eu não preguei em outros lugares que não eram a minha esfera de atuação. Se Paulo tinha uma esfera, imagina a gente. Rafael, mas o plano de Deus, às vezes nós não vamos entender. Mas Deus é mais sábio que nós. Vou dar um exemplo para te explicar o que eu quis dizer. Paulo era judeu, mãe judeu, pai judeu, fariseu, a seita mais rigorosa da época, do judaísmo. Aprendeu com os maiores mestres do judaísmo. Deus falou para ele: vai e prega ao judeu. Foi assim? Não. Vai e prega aos gentios. Mas ele conhecia tudo sobre os judeus. E talvez na sua cabeça você fala: mas Senhor, aqui está tão bom, está tão confortável. Por que isso queima no meu coração? Porque Ele tem um plano e uma ação para cada um de nós. E não é como a gente quer, é como Ele quer. Ele que chama, Ele que coloca os dons e talento, Ele que dá a graça, é Ele. O favor, a facilidade para aprender um outro idioma. Amém, gente? Então isso é muito importante. Nenhuma igreja vai fazer tudo na face da terra. As pessoas ficam confusas. Por que tem tantas igrejas no Brasil? Porque cada igreja atinge um público. Eu não falo igreja de outras igrejas fora o Verbo da Vida. Eu não falo, irmão. Não falo mal. Deus tem uma estratégia. E eu ouvi uma pessoa dizendo, achei muito interessante.
Deus falou para um ministro: se eu precisasse dizer tudo para você, você era o Deus, não eu. Se eu precisasse te explicar tudo, quem era o Deus era você, não era eu. Faz sentido, não faz? Então ele vai fazer sim, vai enviar pessoas. Pessoas vão fisicamente, os recursos das pessoas vão, os projetos, de várias formas. Então não julga outras igrejas, outros ministérios, e nem o chamado do seu irmão que está aí do lado, que ele falou que tem vontade de ir outro país, não julga. Apoia. De pessoas para julgar, a gente está cheio. Seja um apoiador. Seja um incentivador e não um crítico. A obra de Deus não é sua. E vão ter pessoas que vão ficar no Brasil, no nosso contexto aqui, até Jesus voltar, se não morrer. Digo, né? Longevidade de vida. Amém? Ou seja, e isso torna a pessoa também menor? Você não é especial se você tem um chamado para outra nação. E nem quem fica é especial. Nós estamos fazendo a obra de Deus e o reino avançando. Mas tem sim pessoas que vão fazer a obra em outro lugar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Atos 19, 1. Atos 19, 1. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Deus é bom, viu? Aleluia. Perceba a unção fluindo, perceba vocês recebendo, perceba o Espírito Santo tratando coisas no nosso coração. A Ele toda a honra e toda a glória, irmãos. Porque deixa eu te falar uma coisa, quando nós estivermos de frente para Jesus, e não vai ser para condenação, vai ser para galardão, aqueles que estão em Cristo Jesus, Jesus não vai chamar sua esposa para falar com você. Jesus não vai chamar seus filhos. Então toma cuidado, tem uma balança equilibrada. Cuida da sua família, cuida dos seus filhos, sabe? Mas também entenda, você tem um chamado, você tem um propósito. E é individual. Amém? Então é um equilíbrio. A vida é um equilíbrio. Nem para um lado, nem para o outro. Fuja de extremos. Amém? Atos 19, 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, gente. Tem pessoas que nem mesmo ouviu que existe o Espírito Santo. Tem pessoas que nem mesmo ouviu que existe Jesus. Tem pessoas que nem mesmo ouviram sobre o novo nascimento. O sangue de Jesus, a obra redentora. Rafael, é possível? É possível. Nós temos o departamento de missões lá na igreja, eu acompanho um pouco, dou um suporte. E a gente vê lugares de acesso criativo, lugares que o evangelho ainda não chegou. E não sabem. Amém? Então há uma necessidade sim de enviar pessoas. Mas sempre faça o que Deus te guiar, a vontade de Deus. Porque vai existir graça, vai existir unção, vai existir recursos. Não vá na sua cabeça. Não comece, não ache porque é bonito. Amém, gente? Porque todo mundo está fazendo. Porque você está num ministério missionário. Então você tem que ser um missionário. Não. Esse negócio que você pode ser o que você quiser, isso é coach. Não é evangelho. Nós somos o que Jesus
já colocou no nosso coração e tem como plano para a nossa vida. Amém? É desde o ventre. Aleluia! E não só nos 5 dons ministeriais, como vocês sabem, mas também em vários propósitos, em várias esferas, no trabalho, nas empresas e diversas outras atividades. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso. O que é comum para nós, o mover do Espírito, esse louvor maravilhoso que nós tivemos, esse momento de comunhão, não é assim em todos os lugares. Tem pessoas cultuando agora embaixo da terra, em porões. Então a gente vive e não pense que é assim com todos. Então quando Deus ele tem um chamado específico para nós, Ele está contemplando essas situações. Porque Deus nunca vai ser pego de surpresa. Na hora que o diabo tenta fazer alguma coisa, Deus já tem a solução. E Deus está falando com pessoas aqui, e eu estou abrindo um parênteses na minha ministração. Coisas que vocês estão passando, fique tranquilo, porque Deus já tem uma solução. Aleluia! Oh, aleluia! Atos 1:6. Atos 1:6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra. Aleluia. Até os confins da terra. Foi Deus que te plantou nessa nação. Você não escolheu a família que você ia nascer. Você não escolheu o país que você ia nascer. Você nasceu aqui porque você tem um propósito. Aleluia, 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 aleluia. E pessoas vão para outros países porque tem um propósito. Como o Bud White veio para cá. E Deus foi específico com ele. Agora o verbo da vida está indo para todas as nações. Mas Deus foi específico para ele no começo. Vá para o Brasil. E como o Renzo falou aqui muito bem, são sementes, né? Que ele explicou do pastor André indo como semente. E os Estados Unidos também plantou uma semente preciosa aqui que é Bud White. E a nação americana vai receber um avivamento sobrenatural. E várias nações que hoje têm um esfriamento do mover do Espírito. Amém, gente? Aleluia! 2 Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Oh, aleluia! Nós vamos perfumar as nações, gente. Aleluia! Não se envergonhe se você tem um chamado. Seja para outro estado, para outro país. Aleluia! Como eu disse, tem pessoas que vão ficar por um tempo, vão para outros lugares, tem pessoas que vão ficar o tempo todo. Isso faz parte. Mas você vai ser exigido resposta de Jesus do que Ele plantou no seu coração. Do que Ele te chamou. Amém? Mas nunca esqueça que há um processo. O pastor André ministrou na nossa igreja lá recentemente, a gente foi muito edificado sobre processos. Existe um processo também para o missionário. As fases. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Gálatas 1:15. Revista atualizada, abra lá. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha que interessante, eu queria dar uma ênfase aqui na questão que você e eu fomos separados desde o ventre. Aleluia, isso é maravilhoso. Talvez você não tenha um chamado dos 5 dons ministeriais, talvez você tenha, mas o ponto central é, você tem um propósito. Eu trabalho numa grande instituição financeira e eu fico pensando assim, eu olho para as pessoas mais importantes de lá e eu fico pensando, quem que vai pregar para essas pessoas? Porque Jesus morreu pelo rico, pelo pobre, de novo, ele não olha como a gente vê. Para Jesus tem o mesmo valor você entrando numa mansão para pregar a palavra ou você entrando num barraco para pregar a palavra, porque Ele morreu por vidas. Amém? Então, se você tiver um chamado também para um país que é muito rico, não se envergonha. E se você tiver chamado para um país que é muito pobre, não se envergonha, porque são vidas e vidas são preciosas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Atos 16:9. Olha que lindo aqui. Atos 16:9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, olha que lindo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus deu uma visão para Paulo de uma pessoa nesse lugar pedindo ajuda. E olha que interessante para você ver como é individual. Deus deu essa visão para Paulo. Não deu para os demais apóstolos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser obediente, passar pelos processos e não cobrar do outro que pense igual você, que tenha a mesma tônica que você para algum lugar, porque Deus falou com você. Deus não falou com o vizinho. Eu queria tanto um projeto lá na favela, colocar um campo de futebol. Eu amo futebol, gente, gosto, jogava quando era criança. Mas Deus falou com você, calma. Deus vai trazer as pessoas, sim, que vão te apoiar, mas cuidado, para você não cobrar do outro o que Deus colocou no seu coração. E aí se frustra, quer sair da igreja. Mas espera aí, Deus falou com você ou falou com o outro? Porque você não vê Paulo falando aqui, Senhor, mas você falou com Pedro? Senhor, você falou com João sobre isso? Não, Paulo, é com você mesmo. Então calma. Se a liderança não reconhece ainda um chamado missionário em você, calma. Nenhum problema nisso. Deus falou com você. As coisas vão vindo, Deus vai falando com a liderança. Deus vai colocando cultos e situações e profecias, e as coisas vão tomando forma. Mas não se desespera. Amém, gente? Glória a Deus. E tem pessoas pedindo ajudas. Aleluia. E Deus nos chamou todos, nós todos. E nós temos o chamado que é a reconciliação. Amém? Todos fomos chamados para pregar a palavra. Amém, gente? Aleluia. Para evangelizarmos. Nós temos um chamado, mas vai ter especificidades. Eu não entendo porque eu amo o Nordeste. Um exemplo, uma pessoa pode pensar. Talvez seja isso. E no momento certo, no momento oportuno,
você vai ir. Porque a Bíblia fala que o sábio discerne o tempo e o modo. E a Bíblia fala que aquele que é precipitado é tolo. Amém, gente? Ah, mas se eu não for agora, me envia. Porque se eu não for agora, calma. O profeta foi falar isso com Deus, Deus falou, ó, eu tenho 7.000 homens que não se dobraram. Calma, a gente não é, nós não somos os únicos. Tem muita gente indo para a África, tem muita gente indo para a Índia, tem muita gente vindo para o Brasil. Tem muito missionário, gente, aqui no Brasil. Então calma, mas você faz parte disso e Deus conta com você, porque você é uma peça importante na estratégia divina para desfazer as obras do diabo. Mas Deus sempre faz as coisas com ordem e com decência. Amém? Glória a Deus. Atos 26, 19. E eu estava falando para vocês de pessoas, né, no trabalho do alto escalão. Olha que interessante aqui, Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Olha que lindo. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunhos tanto a pequenos como a grandes. Nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram sobre Cristo. Meu ponto é, Deus separou Paulo para falar com reis. E pessoas vão ser separadas para falar com reis, para falar com governadores, para falar com pessoas de autoridades. Eu queria que o grupo de música venha subindo, para falar com pessoas de autoridades. E eu quero falar um versículo para a conclusão. Queria deixar uma ênfase que você pode fazer missões indo, como eu dei uma ênfase muito forte, era o que eu tinha no meu coração, mas também com recursos. O seu recurso é valioso no campo missionário. Amém? E eu quero deixar um versículo curto de conclusão, antes de fazer o que Deus colocou no meu coração, um apelo aqui específico. Mateus 24, 14. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino, a nossa conclusão. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Vou repetir. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Por todo o mundo, para todas as nações. Até aquela que quer fazer guerra com todo mundo? Sim. Então virá o fim. Fazemos parte desse plano que Deus tem de falar. Então invista. Se você tem um chamado para outro lugar, invista em estudar o idioma, invista em conhecer. E não se envergonhe do que Deus colocou no seu coração. E eu queria fazer um apelo aqui, um convite. Se você tem um chamado para outra nação, ouve bem, para outra nação, ou mesmo para outros estados aqui no Brasil. Porque a missão, ela não é só
para outras nações, mas dentro do nosso país também. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente, se isso queima no seu coração. É um apelo específico. Se não tiver ninguém, tudo bem. Mas se você crê que você tem um chamado para outra nação, ou se você tem um chamado para outro estado da nossa federação, do nosso país, vem aqui, eu quero orar por você. Não se envergonhe daquilo que Deus colocou no seu coração. Rafael, eu ainda não está tão claro, mas hoje, nessa pregação, acendeu uma chama no meu coração. Vem aqui também, aqui na frente. Eu creio que Deus pode coroar esse momento que nós tivemos aqui, amém? Há uma unção para esse dia, e eu creio nisso, amém? Não se envergonhe, não pense o que vão achar, o que vão deixar de achar. Aleluia, glória a Deus. Só ia pedir uma gentileza de deixar um pouquinho mais afastado, para eu ter mais tempo para... Aleluia, isso, aleluia, glória a Deus. Eu vou orar por eles, mas eu vou ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Eu percebo da parte de Deus que tem mais pessoas. Você nunca vai conseguir ir e dar um passo nessa magnitude se você não tiver a coragem de dar pequenos passos em obediência a Deus. Os pequenos passos vai te levar a lugares grandes. Aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Então obedeça as inclinações do Senhor que Ele tem sobre a sua vida. Amém, gente? Eu vou orar por eles. O grupo de música pode dar algo que tiver no coração para esse momento. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus.
Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Oh, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família declare o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família declare o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família declare o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias,
as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família declare o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família declare o santo nome de Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
sua luz sobre sua família. Declare o santo nome de Jesus. Declare sobre o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, declare o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, declare o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Foi muito bom estarmos juntos nesse dia especial. Que honra, gente, para mim estar aqui num culto tão especial. Vocês receberam alguma coisa? Aleluia. Pratiquem essa palavra. Eu creio em novas fases, novos tempos para cada um de vocês, porque Deus é maravilhoso. Enzo, come here, please.